Eu não sei quantos esta semana acompanharam que na Flórida, os Estados Unidos, eles sofreram com um furacão, um dos maiores da história, que trouxe inúmeros problemas, não só ali na Flórida, mas na América Central, em Cuba. E eu conversei com alguns familiares que ali moram e eles haviam sido orientados pelo governo a buscarem alguns centros de abrigo. É uma região sujeita a esses furacões, então eles já têm preparado algo nesse sentido, né? Eles já têm toda uma estrutura para que quando os furacões vierem, eles já estejam de alguma maneira preparados. E eu fiquei pensando que os furacões da vida fazem parte também da nossa realidade. Nenhum de nós está imune a sofrer com os terremotos, os furacões, os tufões da vida. A grande questão é se nós estamos com abrigos permanentes, se nós temos abrigos, se nós temos aonde nos refugiar, se a nossa construção está fundamentada na areia, se está fundamentada na pedra, como diz a Bíblia, porque tempestades, ventos vêm em algum momento. A grande questão é se nós temos esse abrigo, se nós temos essa fundamentação. E eu gostaria hoje de refletir com a igreja sobre a história de uma mulher que passou por um grande furacão na sua vida. E como Deus foi a sua provisão, ela encontrou em Deus esse abrigo necessário tanto para ela quanto para a sua família. E nesta manhã, talvez hoje você esteja passando por um verdadeiro furacão, algo bravo que está chegando na sua vida, e a gente encontra na palavra de Deus todo encorajamento e lições fundamentais para a nossa vida, para todos os momentos. E hoje nós não teremos o Data Show, porque vamos nos concentrar somente em algum texto. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, e em 2 Reis, capítulo 4, leremos do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Aqueles que quiserem acompanhar a versão, eu lerei na NVI, Nova Versão Internacional. E como sempre falo, vamos deixar a nossa Bíblia aberta no acompanhamento da reflexão. 2 Reis, capítulo 4, leremos do versículo 1 ao versículo 7. Para dar uma colher de chá para vocês, estamos colocando aqui também, tá? Só que aqui está na corrigida, tá? Nós vamos ler na NVI. Vamos ficar em pé para a leitura do texto. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, tão gratos pela tua graça, teu amor e tua misericórdia para conosco. Estamos aqui, Senhor, num dia tão estratégico para o nosso país. E ao mesmo tempo estamos aqui, Senhor, para te cultuar e continuarmos te cultuando aquilo que nós fazemos no individual,
agora no culto coletivo. E ao refletir sobre a tua palavra, queremos estar totalmente livres para que nenhum pensamento, nenhum preconceito, absolutamente nada desvie a nossa atenção daquilo que o teu Espírito Santo tem a ministrar em nosso coração. O Senhor está falando à tua igreja e queremos ter ouvidos para ouvir. Deus querido, derrama através do teu Espírito o teu óleo fresco sobre as nossas cabeças. Derrama, Senhor, o teu óleo, o teu azeite no meio do teu povo, com plenitude, com unção, com graça, com renovar nos nossos corações. Nós queremos aprender da tua palavra, queremos crescer no conhecimento, porque o nosso desejo é te obedecer, nós queremos conhecer mais a ti, queremos que Jesus seja o padrão da nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Há alguns personagens nessa história que eu gostaria de destacar. Primeiro, Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um profeta de Deus. Ele era, fazia pouco tempo, ele estava substituindo o profeta Elias, que foi seu discipulador, como profeta maior em Israel. E Eliseu, como profeta, ele exercia grande influência espiritual no meio do povo, porque ele falava aquilo que Deus queria falar para o povo. Deus falava através dele. E a sua missão naqueles dias especificamente era resgatar a espiritualidade do povo de uma idolatria que estava sendo direcionada ao Deus Baal, para que o povo voltasse a adorar o único e verdadeiro Deus. E através das palavras e dos milagres, naquele tempo de escassez, Eliseu foi um porta-voz de Deus, do amor, cuidado e graça de Deus para com o povo. E ao mesmo tempo, Eliseu também falava sobre o juízo de Deus sobre todos aqueles que se opunham ao Senhor. E essa história, ela envolveu uma viúva de um homem de Deus, possivelmente um grupo de discípulos de Eliseu, que estava passando por uma situação de extrema penúria. Ela foi buscar num profeta que se sensibilizou à sua dor, e essa viúva é uma outra personagem da história. Ela se encontrava numa situação de extrema penúria, a Bíblia não fala o porquê, mas ela estava com muitas dívidas, e isso era um problema, porque segundo a lei vigente naquele tempo, se ela não conseguisse pagar as dívidas, os seus filhos seriam levados como escravos para pagamento da dívida. Imagine uma mulher que já havia perdido seu marido e corria o risco de perder os seus 2 filhos. E naquela sociedade patriarcal, uma viúva, ela não tinha os direitos previdenciários que tem hoje, ela não tinha uma outra maneira de trabalhar, de ter o sustento, ela era dependente ou do seu marido, ou era dependente de um filho mais velho. Como no caso os filhos eram pequenos, ela era uma pessoa totalmente desprovida. E por isso que a Bíblia, ela ressalta várias vezes a necessidade de nós, como igreja, sermos atentos às necessidades dos órfãos e viúvos, porque era um grupo fragilizado socialmente. E ela tomou uma iniciativa importantíssima. Ela procurou ajuda espiritual num homem de Deus, alguém que pudesse dar uma orientação da parte de Deus naquele momento. Aquela mulher não foi jogar na Mega Sena, não foi procurar livros de autoajuda, nem aquela mulher foi buscar no Google como receber a bênção instantaneamente. Não, aquela mulher foi buscar alguém que tinha algo de Deus para ela. E ao receber as orientações, ela obedeceu minuciosamente. E isso foi muito importante para que ela recebesse a bênção da parte de Deus. Eu fico, às vezes, muito intrigado com gente que vem procurar a liderança espiritual e você dá uma série de orientações bíblicas a respeito e a pessoa não faz nada daquilo que é orientado em relação à Bíblia. E com isso, muitas vezes, as coisas não acontecem. Há uma tendência das pessoas, muitas vezes, em buscarem os pastores, em que ele dê uma solução para ela. Eu quero uma solução. Resolva a minha vida. E pastor não está aqui para dar uma solução. O pastor está aqui para orientar no sentido que ela veja Deus naquela circunstância. E vendo Deus, como orar diante daquela circunstância.
E todos nós temos aprendido, conforme foi falado aqui, de Deus durante a nossa caminhada, mas nos últimos tempos, não tenha dúvida, tempos difíceis na sociedade, todos nós temos enfrentado dificuldades, todos nós temos enfrentado lutas, porém todos nós temos sido como aquela viúva que tem experimentado no Jeová Jireh, aquele Deus que supre cada uma das nossas necessidades, tanto que você está aqui hoje. Você está aqui hoje. E você estar hoje aqui é bênção de Deus. Pessoal, passamos pela pandemia e você está aqui. Que tal você dar um glória a Deus? Glória a Deus. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus que nos supre em cada uma das nossas necessidades. Ele é fiel, cheio de graça e misericórdia. E assim como aquela viúva, nós também podemos ter as nossas vasilhas cheias do azeite de Deus. Nós sabemos que, biblicamente, o óleo, o azeite, é um dos simbolismos do Espírito. Gente que unge carteira de trabalho para encontrar emprego. Gente que unge o carro para não bater. Esse tipo de unção não tem nenhum tipo de fundamentação bíblica. Eu me lembro, certa vez, uma senhora chegou para mim pedindo que eu ungisse, porque ela tinha um problema na perna. E na hora que eu fui ungir assim na testa, ela levantou parte da saia e mostrou uma ferida que ela tinha na perna. E era uma ferida muito complicada, muito purulenta, e o negócio estava feio. E ela queria que eu jogasse óleo ali na ferida. Eu falei, eu não tenho que jogar óleo na ferida, inclusive porque isso pode infeccionar ainda mais. Não, mas tem que ser na perna. Não tem. É um simbolismo do Espírito Santo. Então, inclusive, porque dependendo da enfermidade, você imagina se a gente fosse ungir cada parte, né? Era complicado. Na realidade, ele é um simbolismo do Espírito Santo e a gente tem que entender não de uma maneira mística. Lá em Tiago fala que não é o azeite de Jerusalém, não é a quantidade de azeite, então eu tenho que derrubar um balde em cima da pessoa. É a oração da fé que salvará um enfermo. Então, isso tem que ficar muito claro para que a gente não tenha ideias místicas e comece a proceder de uma maneira que a Bíblia não nos ensina. Mas o óleo, o azeite, é uma simbologia do Espírito Santo, aquele que nos unge, que nos dá a plenitude, e o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Todo aquele que tem a Jesus, ele tem o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele não nos visita, ele habita dentro de nós. Quem aqui tem o Espírito Santo habitando dentro de si? Eu tenho. Porque é ele que vai me guiar no dia a dia. É ele que me revela a palavra de Deus, é ele que me revela a vontade de Deus. E como vasilhames que somos, temos que ser cheios diariamente por esse azeite fresco que vem do trono de Deus. Porque com ele nós temos a sabedoria, o discernimento, como agir diante dos mais diversos desafios. E nessa manhã eu vou fazer uma analogia sobre o azeite que aquelas vasilhas da viúva foram cheias em relação às lições que nós podemos ter no texto e aprender para o nosso dia a dia. Primeiro ponto que eu queria ver com você é o seguinte: aquele azeite, diz a Bíblia, seria derramado ilimitadamente. Você observa aí na sua Bíblia que está aberta, que ele diz que o azeite seria derramado ilimitadamente. Não há aqui nenhuma limitação sobre quantos litros que aquele azeite seria derramado. Não há uma quantia estabelecida. Ou seja, enquanto houvesse vasilhas, aquele azeite estaria jorrando. E aqui a gente, às vezes, pode começar a criar uma imaginação, né? Como se fosse um chafariz de azeite, e a mulher pegando. A gente só entende que conforme ela ia derramando azeite nas mais diversas vasilhas, eu fico imaginando a quantidade de Tupperware que eles trouxeram dos vizinhos, né? Panela de pressão, todo tipo de vasilha, e começasse a encher, e conforme ia enchendo, continuava na vasilha original algum tipo de azeite. Mas a questão que a Bíblia diz é que enquanto houvesse vasilhas, o azeite estaria sendo derramado. E a gente lembra em João capítulo 3, versículo 34, de que Deus não dá o seu Espírito por medida, com limitação.
É fundamental uma vida vivida na plenitude, cheia do Espírito Santo. Porque mesmo tendo o Espírito Santo, a gente corre o risco de viver uma vida por si mesmo. Vamos fazendo as coisas por nós mesmos e pedindo que Deus abençoe aquilo que nós estamos planejando. A gente faz algo, depois fala, Senhor, o Senhor tem que abençoar isso aqui. Sem um direcionamento do Espírito Santo. Presta atenção, uma vida vivida sem a plenitude, sem o enchimento do Espírito Santo, é uma vida vivida na sua própria força. E isso não dá fruto, isso produz cansaço, isso produz inoperância. Por isso, muitas vezes, alguns estão com a sua vida espiritual em esgotamento, sem sentirem mais vibração. Não vê mais as coisas acontecerem. Antes, ele orava, ele lia a palavra e aquilo efervescia no seu coração. Hoje se tornou algo rotineiro. Escuta a palavra, mas na realidade a cabeça já está em outras coisas. O coração gelou. Isso é falta de uma obra do Espírito Santo. E nós precisamos desse derramar do Espírito Santo. E para isso, nós precisamos ter o desejo de receber essa plenitude do Espírito Santo. Certa vez, lendo um livro da vida do pastor Christian Romo, do Chile, com quem temos ligações ministeriais, eu fiquei muito impressionado, porque certa vez ele e um grupo de irmãos começaram uma vigília na igreja. E havia um desejo tão grande dos irmãos receberem essa plenitude do Espírito Santo, que Deus foi operando e o negócio foi embora. E eles continuaram orando e as coisas foram acontecendo. Sabe quanto tempo durou a vigília? 24 horas. Somente no outro dia à noite eles não foram se dando conta. E tudo foi acontecendo de uma maneira tremenda. Presta atenção, sexta-feira temos uma vigília. Mais forte. Sexta-feira teremos uma vigília. Há uma graça diferente de Deus quando nós nos reunimos, quando oramos juntos, quando há uma ministração juntas. E eu estou numa expectativa muito grande em relação a essa vigília. Eu não sei se ela vai durar 24 horas, mas ela vai durar o tempo suficiente para que ali haja um derramar de Deus no nosso coração. Um derramar do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, qual é o seu desejo desse derramar, desse participar? Porque, irmãos, essa ânsia, esse desejo, ela é extremamente importante. Porque se ficarmos envolvidos com as nossas coisas, a nossa rotina, a nossa agenda, a gente tem que falar, Espírito Santo, você vai agir, mas aqui dentro da minha programação. Nós precisamos estar livres para essas demandas de Deus, para essas ministrações de Deus. Isso é muito importante. Então, quero encorajar a todos. Sexta-feira, às 21 horas, teremos uma vigília. O que nós sabemos é que Deus estará presente e haverá uma grande ação do Espírito Santo em nosso meio. E não somente nessas reuniões, como hoje, Deus está operando, o Espírito Santo está operando aqui. Mas isso tem que acontecer na nossa vida devocional. E eu já conversei com irmãos em que a vida devocional dele é colocar uma pregação no YouTube. É uma coisa de 5 minutos. Ele ora, lê 2, 3 versículos. E, meus irmãos, como nós queremos crescer na intimidade, como queremos esse derramar do Espírito Santo, se não temos desejo dessa intensidade na vida com Deus, em oração, em palavra, num derramar. E na disposição à obediência. Presta atenção. O que aquele profeta falou para aquela mulher era algo estranho, fala a verdade. Ela podia dizer assim, espera aí, como é que eu vou chegar para os meus vizinhos e falar assim, olha, empresta todas as vasilhas que você tem. Para quê? É que o profeta lá vai derramar um azeite e vai multiplicar. Na realidade, é muito interessante porque Eliseu dá uma orientação para que a mulher fechasse a porta. Era algo entre ela e Deus. Deus algumas vezes quer a divulgação do milagre, mas alguns momentos não.
Ele mandou ela fazer aquilo no secreto. E aquela mulher obedeceu a palavra. Irmãos, é fundamental nós aprendermos a obedecer a palavra de Deus, mesmo que ela contrarie aquilo que a gente ache, mesmo que ela seja contrário àquilo que nós achamos conveniente ou melhor. Presta atenção, nós não podemos ser seletivos na obediência à palavra de Deus. O Davi, na reunião de quarta-feira que nós tivemos, trouxe uma reflexão muito abençoada sobre a vida de Salomão, que tinha um coração dividido. Coração dividido, mente dividida. Coração e mente dividida é seletivo na obediência. Obedece aquilo que quer. Obedece aquilo que é conveniente. Não, isso não é do meu jeito, isso eu não quero. Tem que haver a disposição da obediência. A obediência traz o agradar no coração de Deus. Como você tem obedecido hoje? Mente e coração dividido? Ou disposição realmente em obedecer a Deus e a sua palavra e esse desejo para que esse azeite seja derramado ilimitadamente sobre a sua vida? Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que o azeite seria multiplicado milagrosamente. Ninguém consegue entender como que o azeite continuou jorrando. Ou como aquela vez os pães e os peixes foram multiplicados. O que a gente sabe é que foi uma obra de Deus. É muito importante a gente entender que essa obra soberana de o derramar do Espírito Santo não pode ser fabricado. A gente não fabrica momentos espirituais. Embora a gente entende que ainda há por parte dos irmãos, pelos mais diversos motivos, talvez na pandemia, um acolhimento, nas ministrações ainda uma certa timidez de quando vamos ministrar, ainda alguns ficam assim receosos e depois querem nos procurar no particular para a oração, para a ministração, algo que Deus está agindo no meio do povo, está novamente nos desembaraçando. Ministração, operação do Espírito Santo não é questão nossa. É questão de Deus. A gente vai falando, a gente vai orando e as coisas vão acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer na sexta-feira. A gente não está programando, vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, cantar o cântico tal, porque aí dá um esquema assim. Não. É uma obra soberana de Deus. Só Deus pode acender o fogo do nosso coração. Só Deus pode trazer avivamento no meio da sua igreja. É Ele quem faz, é a iniciativa dele. A nossa parte é nos mantermos abertos. Agora, entendendo que não é porque tem alguém chorando, não tem ninguém chorando, ou não tem ninguém tremendo, é porque o Espírito Santo não está operando. Não. Agora, por exemplo, nós cremos que o Espírito Santo está operando aqui em nosso meio. Cremos que Jesus está conosco, porque Ele prometeu isso na sua palavra. Deus usou o que aquela mulher tinha. É muito interessante a pergunta do profeta. Ele pergunta para ela, o que você tem em casa? E a primeira parte da resposta, ela fala, nada. Mas depois ela complementa, somente uma vasilha de azeite. Essa mulher falou que não tinha nada, mas depois falou que tinha o azeite. O azeite estava na casa dela. A solução estava na casa dela. E Deus usou o que ela tinha para operar o milagre. Muitas vezes ficamos esperando alguma coisa enorme, mas a solução está na nossa frente. Será que a expectativa daquela mulher era de que ela achasse uma raspadinha no chão, raspasse assim e ganhasse uma fortuna? Ou viesse um irmão, um anjo celestial trazendo um dinheiro para ela, mandasse um pix do céu para ela com um dinheiro enorme para pagar as dívidas? Será que era essa a expectativa? O que eu estou querendo dizer é que você pode ser resposta à sua oração. Para aquele irmão que está passando um momento de necessidade, Deus coloca os recursos na sua vida. Para aquele irmão que está desanimado, que está abatido, você pode ser um instrumento de Deus
para ir até a casa dele, para orar com ele. Não ficar pensando assim, Senhor, manda algum irmão, manda algum líder, algum pastor para a casa daquele irmão que está passando um momento tão difícil. Não, você pode ser a resposta da oração. É o sacerdócio universal dos santos. Você é a resposta da oração para abençoar o corpo, e você fica muitas vezes esperando alguma coisa de fora. O que Deus coloca na sua vida pode ser um princípio de transformação, não só da sua vida, mas, como disse a Eunice aqui no testemunho, para os vizinhos, para as pessoas da outra casa, o seu testemunho, os seus colegas de faculdade, os seus amigos do trabalho, na igreja, coisas que Deus coloca na sua vida, e a partir do momento em que aquilo é usado para o reino, é agente de transformação. Quando nós colocamos os dons que Deus nos deu, e todo mundo aqui recebeu dons e ministérios, não tem ninguém sem dons e ministérios, quando nós colocamos isso em funcionamento, outras pessoas são abençoadas. Os recursos humanos, embora limitados, quando entregues voluntariamente no poder de Deus, são mais do que suficientes para alcançar os objetivos de Deus. E se você fica com aquele pensamento, mas o que eu tenho é pouco. Eu tenho só essa vasilha de azeite. Deus usa os nossos recursos, aquilo que temos, na sua obra. Ele usa o que temos e não o que gostaríamos de ter. O que você tem hoje para oferecer a Deus? O que você tem hoje nos seus dons e ministérios? O que você tem hoje? Nós ouvimos o testemunho aqui das mulheres. E esse encontro foi uma bênção, porque pessoas se colocaram à disposição com os dons e talentos para serem usados no reino. Agora, se você fica assim, Senhor, quem sou eu? Eu sou tímido, eu sou envergonhado, eu sou tão simples, eu não estou preparado, Senhor, eu não tenho nada. Se nós não dispomos aquilo que temos para ser usados por Deus, nunca seremos usados. Mas na dinâmica do Espírito Santo, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu vou fazer uma dinâmica agora. Você vai virar para pelo menos 2, 3 pessoas e vai falar assim, o que Deus colocou na sua vida pode ser bênção na vida de outros. Fala para ele. O que Deus colocou na sua vida pode ser bênção na vida de outros. Pode. Exatamente. A pergunta é, está sendo? Você está colocando isso na dinâmica do Espírito Santo ou está guardando para você? Deus espera investimento, irmãos, mesmo na escassez. Aquela viúva, naquele tempo de escassez, ofereceu o que ela tinha, ela obedeceu a Deus através da orientação do profeta. E a gente está vivendo dias com uma situação financeira, expectativa mundial complicada. Aqui no Brasil, os negócios mais ou menos parados. Vamos ver o que vai dar na eleição, de um jeito ou de outro. E alguns podem ter aquele pensamento de eu vou me segurar, eu vou garantir a minha. Eu vou aqui juntar esse dinheiro, eu não vou abençoar ninguém, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu vou ficar guardando porque eu quero garantir isso na minha própria força. Eu quero te dizer que o texto está nos orientando e nos encorajando é para nós crermos na palavra, que você pode ofertar, você pode dizimar, você pode abençoar generosamente, porque as nossas vasilhas serão cheias e completas desse azeite e dessa provisão de Deus, porque Ele é fiel na sua palavra. Deus é fiel na sua palavra. Eu acho muito interessante o texto de Malaquias, nessa versão de NVI, Malaquias 3,10 diz assim, tragam todos os seus dízimos e depósitos do Senhor, para que haja provisão na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, olha a condicionante, se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova.
Deus está falando, ponham-me à prova. É uma das poucas vezes na Bíblia que Deus dá abertura para que seja aprovado. Por quê? Porque Deus garante. A sua vasilha pode ser completa, cheia e transbordante, em nome de Jesus. Aprendemos no texto que o azeite seria derramado à medida da disponibilidade dos vasos. Você imagina que eles trouxessem as vasilhas, mas essa vasilha aqui só dá para usar um pouco, porque está cheia de feijão. Essa outra aqui tem farinha. Essa outra aqui tem tal coisa. A vasilha precisava estar vazia. Para que haja o enchimento do Espírito Santo, a plenitude, você tem que esvaziar de algo muito mais difícil do que feijão, do que milho, qualquer coisa na vasilha. Você tem que esvaziar o seu eu. Esvaziar o nosso eu não é algo fácil, porque a gente não gosta de ser contrariado ao orgulho, mas para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu preciso esvaziar o meu eu. E Deus quis encher aquelas vasilhas vazias para mostrar que toda a glória é para Ele. E se Deus vai fazer algo, mas percebe algo para o seu eu, que você vai chamar glória para você, não rola. Tem que esvaziar o seu eu para que toda a glória seja dada a Ele. Por isso que a inércia, ela é inimiga do milagre. O não fazer nada é inimigo do milagre. Observe que para a realização do milagre, Eliseu deu uma ordem, não uma opção. Que ele falou, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E ele falou, e peça muitas. Aquela mulher teve que bater na casa do vizinho. Você me empresta a vasilha? Mas por quê? Depois eu explico. Pedir para todos os vizinhos. Há uma tendência nossa de ficarmos muitas vezes acomodados. A gente quer a bênção, a gente quer a ação de Deus, mas não quer fazer nada. Você vai atrás das vasilhas. Se aquela mulher ficasse enclausurada dentro da sua casa, naquele vitimismo, estou aqui passando por dificuldade, ninguém ligou para mim. Não recebi um WhatsApp. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó dor, como eu sofro, como eu sou coitadinha. Hard. Se a gente fica nesse pensamento, as coisas não acontecem. Essa mulher não viria um milagre. Ela teve que despertar, levantar e para completar, depois de pedir a vasilha, sabe o que ela teve que se tornar? Empreendedora. O profeta falou, agora você pega esse azeite e vai vender. Ela virou uma comerciante da noite para o dia. Numa época que as mulheres não eram acostumadas a trabalhar fora. A mulher sempre trabalha muito em casa. Mas elas não tinham o hábito de trabalhar fora. Ou seja, o Espírito Santo, através da milagre, empurrou aquela mulher, aquela viúva, para não se ver com autocomiseração, coitadinha de mim. Não, agora ela era uma vendedora tremenda. Presta atenção, o novo de Deus requer a nossa ação. Eu sei que a Sônia ontem no Encontro de Mulheres trouxe uma palavra abençoadíssima sobre esse novo de Deus. E nós queremos esse novo de Deus, mas você tem que se mover. Parado, enclausurado aí no seu canto, na sua existência emocional, no seu vitimismo, que eu não faço nada, ninguém me ama, ninguém me quer, não tenho oportunidade na igreja, isso as coisas não vão acontecer. Um dom só é exercido quando a gente começa a fazer. Você tem que começar a fazer, a se dispor, a abençoar, a tomar atitude. E por último, o azeite só parou quando todos os vasos estavam cheios. É muito importante a gente estar aberto a essa ação de Deus, a esse enchimento de Deus. E Deus só vai parar quando todos os vasos estiverem cheios. Se você tiver poucas vasilhas, Ele vai encher poucas vasilhas. Quanto mais vasilhas você oferecer a Deus, mais Deus encherá. A nossa disposição em sermos cheios do Espírito Santo é a nossa disposição em permitir que Deus faça a obra e assuma o controle. Fazendo ao contrário, é como se você tivesse um carro e, para o carro andar, você sai empurrando. Isso é levar a vida cristã na própria força. Viver na plenitude, cheio do Espírito Santo, é colocar o combustível.
Porque ele é feito para isso. O carro é feito não para ser empurrado. O carro é feito para andar com combustível. E o combustível é esse azeite de Deus que ele vai trabalhando em nós. Por isso nós temos e devemos trabalhar, mas no poder do Espírito Santo. Por que o encontro ontem foi bênção? Porque foi no poder do Espírito Santo. Por que esse acampamento já está sendo tremendo? Já está fazendo uma obra. Não é que ele vai fazer lá no acampamento. Deus já está fazendo uma obra nos jovens e adolescentes e na igreja. Por quê? Porque é no poder do Espírito Santo. Como que a gente tem que andar como igreja? No poder do Espírito Santo, não na nossa força. Como você tem que levar a vida cristã? É no poder do Espírito Santo. E aqui eu queria aplicar e concluir dizendo para você o seguinte. Deus usou os limitados recursos da viúva. Quais dos seus recursos Deus usará para prover não só na sua vida, mas na vida de outros? Quais recursos você vai disponibilizar? Lembrando que os recursos humanos, embora limitados, quando entregues voluntariamente no poder de Deus, são mais do que suficientes para alcançar os objetivos de Deus. Uma vasilha de azeite virou um empreendimento sensacional. Enquanto nossa vida for como vasilhas vazias, esse azeite de Deus vai jorrar em nós. Enquanto nos esvaziarmos, não há limitação, porque o Espírito não é dado por medida. Sempre há espaço para esse mover de Deus. Eu queria terminar perguntando, você está cheio do Espírito? Você está cheio do Espírito? Você está permitindo que esse azeite seja derramado no seu coração? Ou você está levando uma vida cristã religiosa e empurrando o seu carro? Como Deus está agindo na sua vida hoje? Que abertura você tem dado para esse azeite de Deus estar sendo derramado? Vamos orar. E eu queria te encorajar nesta semana a você sair daqui com esta reflexão na sua cabeça, com essa pergunta: eu estou cheio do Espírito? O azeite de Deus está me enchendo na sua plenitude. O azeite de Deus está me enchendo na sua plenitude e eu tenho disponibilizado os meus recursos, aquilo que Deus me deu e tenho, para a glória dele, permitindo que isso abençoe a vida de outros. Vamos ficar em pé, vamos orar. E antes, eu quero te encorajar a você orar. É você falar isso para Deus. Senhor, eu quero estar cheio do Teu Espírito. Eu quero o Teu azeite sendo derramado sobre a minha vida. Fala isso, porque se você não quiser, não adianta eu querer isso para a sua vida. Você tem que querer esse derramar de Deus na sua vida. Espírito Santo de Deus, derrama do Teu azeite sobre nós. Esse azeite sobre as nossas cabeças, esse azeite, Senhor, que enche as nossas vasilhas, que faz as vasilhas multiplicarem, esse azeite ser jorrado, transbordado na vida de outros, Senhor. Pai, o azeite de Deus em meio da Tua igreja, Pai, trazendo, Senhor, uma nova unção, uma nova dinâmica, uma nova plenitude, um novo derramar. Nós não queremos continuar vivendo na nossa própria força, não queremos empurrar o carro da nossa vida na nossa própria força. Nós queremos, Senhor, esse combustível de Deus, esse azeite de Deus. Queremos disponibilizar os recursos que o Senhor deu na nossa vida, Senhor, para que na dinâmica do Espírito Santo sejamos bênção na vida de outros também, Senhor. Ó Deus amado, nós queremos viver com esse fluir. Queremos esse desejo, essa intensidade de vivermos cheios do Teu Espírito Santo. Aviva a Tua igreja agora, Senhor, em nome de Jesus. Todos os impedimentos, Senhor, da nossa carne, da nossa mente, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, toda passividade, toda frieza, todo vitimismo, egocentrismo, que isso seja quebrado em nosso meio e que haja esse mover tremendo do Senhor aqui, Senhor.
Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nós oramos, Senhor. Amém. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado, pedir para o Sidney vir até aqui e vai nos despedir com a bênção. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque tem sempre uma palavra, Pai, de ânimo para o nosso coração, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por essa mensagem, que ela possa fazer vida em nós, Senhor. Amém, cada um Jesus. de nós, Senhor. Transformar a tua igreja, ser uma igreja cada vez mais vibrante, Senhor. Sim, Senhor. Transbordante, cheia da tua graça e do teu Espírito. Ó Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Sim. E te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. 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 Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Amém. Amém. Amém.